Meus amigos, estamos recebendo hoje aqui no estúdio a presença simpática do meu amigo tradicional de muitos anos, o Dr. Samuel Rodrigues Freire, né? Essa figura importante para a nossa cidade de Mogi, importante para as pessoas, para os seus amigos, a importância do trabalho dessa pessoa, né? Um grande amigo nosso. Samuel, tudo bem? Tudo bem, felizmente. Graças a Deus. E o doutor Samuel. Diga, vamos ser Samuel. mais familiar. Não, Samuel. O doutor Samuel é essa pessoa humilde, simpática, e ele é assim mesmo, né? Eu já conheço há muitos anos. Mas, Samuel, você é mogiano mesmo? Não. De nascimento, não, mas Certo. de coração, sim. De nascimento, eu sou cuiabano, lá da longínqua Cuiabá, Mato Grosso. Lá eu vi a luz do dia. E de lá para cá vou vivendo, fazendo o que é possível. Mas, Samuel, você veio jovem para cá, estudou em Mogi mesmo? Não. Eu comecei a minha vida estudantil primeiramente em Cuiabá, grupo escolar em Cuiabá, depois fui a Corumbá também, naquela época era Mato Grosso, agora é Mato Grosso do Sul, Corumbá. E depois eu vim para São Paulo, estudei o científico em São Paulo e fiz odontologia em Araraquara, que é a Morada do Sol. Morada do Sol. Ah, cidade de Araraquara? No estado de São Paulo. Então, Maravilha. Ontem estava passando na televisão, né, o jogo do Corinthians com lá o West, exatamente. E lá a prefeito. A cidade de Araraquara é uma cidade menor que Mogi, né, Samuel? Eu acho que sim. Uma cidade menor. Provavelmente sim. Mas é interessante que estas cidades, eu viajei o interior do estado todinho também, no estado de São Paulo, e a gente nota uma diferença das cidades metropolitanas das cidades do interior de São Paulo, né? As cidades metropolitanas, apesar da sua pujança, do seu trabalho, Mogi, Guarulhos, São Caetano, ela não tem uma característica social de cidade. As pessoas vão para lá, para cá, e, no entanto, você vai na cidade com 80 mil habitantes, por exemplo, dos 100 mil habitantes, como Araraquara, Batatais, São Carlos, Rio Claro. Essa cidade tem aquela característica social muito grande, as pessoas se encontram nas ruas, há uma fraternidade. E até no aspecto cultural, né, Samuel? Exato. A cidade ela acaba subsaindo mais no aspecto cultural, né? Certo. Mas depois que o Samuel fez a odontologia lá em Araraquara, continuou trabalhando lá ou já veio para Mogi? Não. Eu fui graduado em Araraquara e voltei para Corumbá. Estive lá em Corumbá durante 3 anos trabalhando. Depois, então, é que eu vim para cá, para o estado de São Paulo, e me fixei aqui em Mogi das Cruzes. Isso foi em 1960. Eu cito a data porque é muito importante, exatamente quando Mogi das Cruzes completou 400 anos, o quarto centenário. E você falou aí um aspecto das cidades do interior. Naquela época, Mogi ainda era uma cidade pequena, onde todo mundo se conhecia. Era uma família, praticamente. Hoje, depois que vieram muitas indústrias, as 2 universidades, Mogi é uma cidade, podemos dizer, cidade grande, onde ninguém mais conhece, quase não conhece ninguém. E naqueles anos 60, quando eu conheci o Samuel... Você apareceu aqui nessa época. Chegamos quase na mesma época. E havia um movimento cultural muito grande na cidade. Certo. Né? Foi fundado o Centro Melo Freire de Cultura. A AMBA. O TEM, né? Existia, por exemplo, os concursos de fanfarras, né? As grandes fanfarras do Washington Luiz, né? Do Liceu Brás Cubas, né? Os carnavais eram totalmente diferentes, né? Sem dúvida. Não se via lá hoje essa agressividade, né? Isso aí, inclusive, Samuel, eu acredito que
você veja, esse aspecto cultural, no fundo, parece que desuniu a classe cultural da cidade, porque a gente não vê hoje mais aqueles movimentos culturais que a gente tinha antigamente, né? A gente não se vê. Você não acha, Samuel, que também há uma escassez de intelectualidade? Você não acha isso? Provavelmente sim. Porque agora o corre-corre da vida quase que não deixa mais a pessoa se dedicar às coisas intelectuais, à cultura. Tem que ser o ganha-pão do dia. Não entendo, mas a cidade também não cresceu nesse aspecto, né? Talvez se a gente tivesse um centro cultural mais amplo, poderia haver uma união dessas classes. Mas eu falo de uma escassez de intelectualidade, Samuel, porque eu acho que com a internet, com a comunicação, as pessoas realmente a tendência é que a ignorância possa diminuir entre os seres humanos. Mas o pessoal ainda vai na internet à procura mais de banalidade. A gente vê, por exemplo, 50% da internet é usado para sexo. Então, há necessidade, no fundo, né? Eu acho que a internet nasceu agora com essa juventude. Eu acho que quando ela tiver aí, essa juventude atingir uma idade de 30, 40 anos, também elas vão, eu acho que isso aí vai ajudar muito. E eu acho que, como costumo dizer, o homem não morre de fome, morre por ignorância. E eu acredito que a ignorância do planeta tem a diminuir com a internet. Sim. Tem diminuir. Mas, Samuel, você tem filhos também, né? Filhos. 6 filhos. 6 filhos. 3 casais. E grandes filhos, que eu admiro muito. E esses filhos seus, tem algum poeta, tem algum que puxou alguma coisa do seu trabalho? Não, poeta não tem. De vez em quando eles escrevem alguma coisa, falam alguma coisa bonita, mas tenho 2 filhos que seguiram a minha profissão, dentista. O Marcelo, que é o caçula da turma, e a Sara, que é a caçula das moças. Como é que é o nome dos seus filhos? Bom, então vamos nomear. Nomear. O primeiro, José Márcios, Abrão Freire. Todos eles são Abrão Freire. O segundo, Marcos Vinícius. Depois veio a primeira moça, que é Márcia Fabiola. Depois mais uma moça, que é a Leda Patrícia. A Sara Leo Vigilda e, fechando o círculo, Marcelo Augustus. Samuel, é um assunto delicado, mas eu acho que Deus, ao criar o homem, se criou o homem perfeito, e o homem não pode deixar, quando parte, deixar de existir alguma coisa. Então, também você falou dos seus filhos, eu quero, em memória, fazer uma homenagem à sua esposa também, né? Sua ex-esposa. Perfeito. Como era o nome dela? A minha esposa era de nome Josefina Abrão Freire. Josefina. Filha de Cílios Natos. Ela era natural de Araraquara, onde nos casamos. Então, a Josefina, que eu tive a felicidade de conviver, ela gostava muito de mim também, ambos, né? Também nós tínhamos uma amizade muito boa, como tenho com o Samuel. Então, nossa em memória aí, a nossa homenagem a essa grande mulher que passou pelo mundo e viveu, porque deixou uma obra e deixou história, né? Acho que é importante. Eu discordaria apenas de o tempo verbal. Você disse viveu. Eu corrijo. Ela vive. Porque para mim, as pessoas não morrem. Morrer é um verbo muito pesado. As pessoas passam desta vida para outra, desta esfera terrena para uma outra, que nós não conhecemos. Esperamos chegar lá. Quando comecei a conversa com você, eu falei partiu, porque eu também não uso também. Geralmente os poetas não usam.
Eu não uso, os poetas muitas vezes não usam o termo morrer nas poesias, né? A gente não usa mesmo, então parte para uma outra dimensão, uma dimensão muito mais ampla, uma dimensão, quem sabe, muito melhor do que a nossa. Mas, Samuel, e você foi professor da universidade, né, por longo tempo, né? Sim, eu fui professor da Universidade de Mogi das Cruzes, primeiramente na disciplina de cirurgia bucomaxilofacial, cujo titular era o Dr. João Jorge de Barros, que era considerado, e na realidade ele era um dos maiores cirurgiões da América do Sul. Mas Samuel, nós falamos tanto já da vida e tal, e a parte da literatura? Você sempre foi um poeta que eu conheço há muitos anos como poeta, né? Existe em Mogi das Cruzes, existe, né, grandes poetas que tem uma obra extraordinária, mas não tem tantos livros publicados. O Samuel é um desses autores que participa em jornal, participa em movimentos culturais, né? E foi amigo de grandes poetas mogianos, né? O Inocêncio Candelária. Isso não dá para citar tantos nomes. Você foi amigo do Nicanor Paraguaçu também? Também. Nicanor Paraguaçu, Inocêncio Candelária, Butira Camorim e grandes outros poetas, o Evangelista, não é? Aquele Grilo, como é que é o nome dele? Manuel Sanches Grilo. Manuel El Sanches Buen Pastor. Manuel Sanches Grilo. Então tem uma turma boa mesmo de poetas mogianos, né? E o Samuel sempre fez parte desse grupo e participou realmente, né? Mas essa vocação poética, ela vem desde a escola, Samuel? Bom, você falou em vocação. Eu acho o termo apropriado, vocação, porque todos nós temos uma determinada vocação para alguma coisa. Então, o poeta tem vocação para a poesia. Agora, eu tenho que retificar uma coisa, eu não me considero poeta. Por quê? Porque poeta é aquele que vive, tem a sua vivência transcendental só para a poesia. Vivência cotidiana, né? Tem uma vivência cotidiana para a poesia. Eu faço alguma coisa, escrevo daqui e dali, mas não considero poeta, porque para mim, poeta é, por exemplo, Castro Alves, o Vinícius de Moraes, o Carlos Drummond de Andrade, e aqui na nossa família, Manuel de Melo Freire. Esses eu considero verdadeiros poetas. Agora, mas você tem uma vocação para escreve muito bem também, né? Escreve muito bem, tem essa vocação poética. Mas você publicou esse livro, como é que é esse livro aqui? Este livro é um livro de poesia, realmente. Chama-se Arpejos de Irã, com o subtítulo A Arte Real em Poesia. Este livro foi publicado em 2001, sob os auspícios da loja maçônica Cruzeiro do Itapetí, porque relata um pouco da vida daquela loja, desde a fundação até aquela época em que ela completou 30 anos de existência aqui em Mogi das Cruzes. E fala de vários temas, não apenas só do histórico da loja, mas alguma coisa, tem coisas líricas, sentimentais, até mesmo uma paisagem burlesca que aconteceu na Espanha, que é chamado Tourada Bizarra, está aqui. Coisas que já passaram. Tá bom, mas se você me permite, eu vou lhe dedicar esse livro que eu trouxe para essa finalidade. Depois que a gente terminar o programa, a gente vai fazer a dedicação, mas eu acho que o Samuel é uma pessoa que realmente é importante, realmente. Mas você participou de alguma de coletâneas, você participou, né? Participei de várias coletâneas que eram feitas pelo professor José Veiga, que foi um grande incentivador da cultura aqui em Mogi das Cruzes. E, felizmente, eu participei várias delas. Quando eu completei 25 anos do nosso trabalho literário,
foi feito um show no Teatro Municipal, show de talentos mogianos, isso em 1987. E o Samuel participou e me fez uma homenagem para mim, uma escrita muito bonita. E ele é um incentivador desse campo. E nós precisamos, infelizmente isso está diminuindo muito a nossa cidade, muitas vezes. E o incentivo das pessoas é que faz a gente caminhar. Interessante, como a palavra... Samuel, como a palavra tem uma importância muito grande, não, na vida da gente, né? A palavra tem um poder muito grande, construtivo ou destrutivo. Depende da maneira como ela é empregada e por quem ela é empregada. Já tem um valor danado. A palavra, se você... Valor tremendo. Para o poeta, por exemplo, as cartas, hoje até eu outro dia comentei aqui, o poeta recebe muitas cartas, e tem aquele livro lá, o Carteiro e o Poeta, do Pablo Neruda. E eu recebia muitas cartas. E agora, com o evento da tecnologia, da internet, o pessoal manda e-mail pra gente, e os e-mails são tudo curtinho, com código, não tem aquele sentimento que realmente que a carta transmite, não. Exato. Não tem um sentimento que a carta... Essas cartas que a gente recebe, essas palavras de carinho, esses incentivos, realmente é uma coisa maravilhosa. Quando a gente fazia livro, na época que tinha esse conjunto de amigos, a gente recebia nas tardes de autógrafo, todo aquele pessoal visitando, valorizando a gente. Então isso aí tinha um valor muito grande. É uma coisa que esse valor, esse calor humano, como você me falou, com o desenvolvimento dos grandes centros, ele tem a tendência a acabar. Isso é muito triste. O homem vive mais numa solidão, confinado nos apartamentos, né? Infelizmente. E qual a mensagem que você deixa, então, já quase terminando o nosso programa? Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o nosso jovem, para as pessoas, para você que tem uma vida maravilhosa, uma vida ampla, uma vida de realizações, deixar uma mensagem para nós aqui no nosso programa. Uma mensagem que eu costumo dar aos meus filhos e que eu posso transmitir para todos os jovens do Brasil, está contida lá no livro de Eclesiastes, onde Salomão, o grande pregador, diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias, para que não digas, não tenho neles contentamento. Isso quer dizer, nós temos que reconhecer primeiramente que fomos criados por Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Depois dele, então, nós podemos dizer, ama o Brasil. Aqui está a bandeira brasileira presente em nosso trabalho. Ame a sua família, seus pais, seus parentes todos, seus familiares, com fé, e ame a humanidade. Ame a poesia. Meus amigos, recebemos aqui hoje com carinho essa pessoa incrível, o Samuel Rodrigues Freire, nosso amigo, cirurgião, dentista e professor, ex-professor, que agora está aposentado, da Universidade de Mogi das Cruzes. Quero agradecer ao Dr. Samuel, muito obrigado pela visita. Foi um grande prazer, uma grande honra. Fiquei feliz de recebê-lo aqui, fazia já tempo que eu estava esperando a sua visita e eu fiquei muito feliz de recebê-lo. Meus amigos, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Lua branca de fulgores e de encanto, se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto